Bom dia, pessoal. Que a paz e a graça do Senhor esteja conosco para mais um estudo da Palavra de Deus. Moscas, gado e úlceras. Vamos ver essas pragas aqui que caiu no Egito, né? Nós vimos as primeiras 3 pragas e agora vamos continuar vendo isso aqui no livro de Êxodo, tá bom? Vamos orar, agradecer a Deus pelo pão de cada dia, primeiramente pelo dia que Ele nos deu, né, claro, e depois o pão de cada dia que Ele nos dá, amém? Grandioso Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua bondade, por esse dia que o Senhor tem concedido a mim e todos os meus irmãos, e também pelo pão de cada dia que o Senhor nos dá hoje, Senhor. Que a Tua graça seja derramada sobre todos os hospitais do mundo inteiro, Senhor, que as pessoas estão sofrendo. E nós sabemos que quando o Senhor voltar, nada disso vai ter mais. Obrigado, viu? Por essa promessa maravilhosa que o Senhor deixa dentro do nosso coração da Tua volta, Senhor Jesus. Nós te agradecemos por esse estudo, pelo dia, pelo maná, por tudo que o Senhor tem feito por nós e continua fazendo. Pela graça de Jesus Cristo, nós te agradecemos, amém. Obrigado, né? Obrigado, Senhor nosso Deus. Queridos, Êxodo, capítulo 8 aí, você pode ir lá no Êxodo capítulo 8, versículo 20, está escrito assim, ó. Êxodo, capítulo 8, versículo 20. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó, e eis que ele sairá às águas. Disse-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva, né? Do contrário, se tu não deixares ir ao meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão, desde enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia, separarei a terra, né, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de mosca, né? E sabais que eu sou o Senhor no meio desta terra. Muito bem. Aqui Deus manda um recado para Faraó. Vai vir enxame de mosca se você não deixar o povo ir. E todo mundo do Egito vai ser afetado por elas. Menos o meu povo. Que é para mostrar para Faraó que Deus era Deus. Aqui você vê mais uma vez que Faraó endureceu o coração. Quando você vai lendo aí até o 32. Tá? Ele endureceu seu coração. Isso, né, vem desde as primeiras pragas. Tá? Ele voluntariamente endureceu o coração. Tá? Depois de tantas vezes Faraó endurecer o coração, para não ouvir a voz de Deus, meu irmão, então, nas últimas pragas, diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Depois dele tanto Deus dá tempo para ele, Deus fala aqui no versículo, né, mais à frente aqui, que Deus endurece o coração de Faraó. Que agora Deus quem está endurecendo o coração dele. Por quê, meu irmão? Porque ele não aceita. Ele rejeita o Deus de Israel. Tá? Então, nós lendo o texto aí, nós vamos ver que agora é Deus que endurece o coração dele. Tá? Endureceu por quê? Né? O coração de Faraó. Deus endurece ele no sentido que Deus, né, permitiu que as decisões de Faraó fossem consolidadas. Tá? Então, nas últimas pragas aqui, diz que Deus endureceu o coração de Faraó
mas no sentido que Deus permitiu que as decisões de Faraó fossem consolidadas. Queridos, quando o Espírito Santo parou de trabalhar no coração de Faraó, aí então ele ficou entregue nas mãos de Satanás. Nas primeiras pragas, Deus ainda estava trabalhando no coração de Faraó, tá? Para que ele se submetesse a Deus. Mas, depois de diversas rejeições, Deus, retirou, vamos dizer assim, Deus retirou sua graça, dele, e aí Satanás tomou conta e controle de Faraó. Tá? Por quê? Porque Deus retirou a sua graça, restritiva de Faraó. Porque Faraó insistia voluntariamente, por ele próprio, em se rebelar contra Deus. É por isso que nas últimas pragas a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Mas isso foi uma resposta ao quê? A rebelião de Faraó. Quantas vezes Deus tem que apelar para o seu coração, meu querido irmão e minha querida irmã? Para que você confesse, e se arrependa. Quantas vezes Deus tem que fazer isso comigo? Meu irmão, chegará um momento que Deus dirá, sabe o quê? Basta, chega. Aí o Espírito Santo vai se retirar das pessoas. E aí vai ser aquilo que Jesus disse. O pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, queridos. Para o qual não tem arrependimento, não há perdão. A deusa do Egito, cada praga aqui era para atingir os deuses dele. Eles tinham deuses para tudo, até para o pó da terra. A deusa egípcia aqui, Ashite, deve ser esse o nome, era considerada a deusa das moscas, dos pântanos, tá? Dos brejos. O deus Kepri, associado ao sol nascente, ou a criação e o renascimento, era representado como a cabeça de escaravelo ou besouro, Esses deuses, Faraó, esses deuses aqui, vamos dizer assim, foram derrotados, esses deuses, pelo Senhor nosso Deus. Você percebe que as pragas atingiam aqui, que ele falou, os deuses egípcios, que sofreram, mas os hebreus eram protegidos. Tá bom? Tudo isso foi uma tentativa de Deus mostrar a Faraó quem era o Senhor de tudo. Quem era o Senhor de tudo, Da água e da terra. Tudo isso foi mostrado para ele. Queridos, a próxima praga aqui atingiu o gado, tá? A próxima praga aqui foi atingida pelo gado. Êxodo capítulo 9, você pode ver aqui, ó. Em Êxodo capítulo 9, Tá aqui. Vamos aqui, ó. Nós estávamos no capítulo 8, tá? Versículo 1 a 12. Disse o Senhor a Moisés: apresenta-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo, para que me sirva, porque se recusares deixar-o ir, ainda por força dos detíveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho,
que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. Você pode ir lendo aí, tudinho. Meu irmão, o Faraó endureceu o coração ainda. E veja que não é só sobre o gado. Todos os animais. E aí, quando você vai lendo aí para frente, vai falar que os dos hebreus não era atingido. Será que não dava para ele perceber, meu irmão, que o Deus de Israel era mais forte que ele? Que ele não era Deus coisa nenhuma? Essa praga atingiu o gado porque existia no Egito uma deusa chamada Hathor, né? A deusa do amor e a deusa da proteção. Era retratada como uma cabeça de vaca. Eles tinham Deus para tudo. O deus touro, Apis, também era muito popular e estimado ali no Egito. Aí vem a sexta praga. Capítulo 9, versículo 8 a 12, fala assim: ó. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: apanhai mãos cheias de cinza, de forno, e Moisés atire-as para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens, nos animais, por toda a terra do Egito. Você pode continuar lendo aí, que isso o povo de Deus não foi atingido nem os animais, com as úlceras. Tá? Aqui, pela primeira vez, em Êxodo, capítulo 9 aqui que nós lemos, tá? Pela primeira vez, que eu já falei antes, no versículo 12, veja só que Deus fala no versículo 12 de Êxodo: porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Pela primeira vez, agora a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Êxodo capítulo 9, versículo 12. Você entende? Meu irmão, mas temos que entender por que Deus fez isso. Que foi depois de tantas vezes que Faraó endureceu o coração diante de Deus contra Deus. Ele teve a sua oportunidade. Finalmente, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Foi isso? Olha aqui para mim, meu irmão. Não foi. Não foi Deus que endureceu o coração dele. No começo, Deus deu sinais. Entendeu? Para mostrar que ele era um Deus, que o povo tinha que saber que ele era Deus. Inclusive o povo hebreu. Mas Deus não endureceu o coração dele. Deus falou lá no começo que endureceria o coração de Satanás. Porque Deus já sabia o que ia acontecer. Deus ia mostrar para ele, ia tentar ajudar ele, mas ele não quis. Então Deus falou assim: não vai ter jeito. Então, Deus não faz o mal para as pessoas. Deus tentou ajudar Faraó de todo jeito. Não foi Deus que endureceu o coração dele. Meu irmão, não foi Deus que endureceu. Deus simplesmente tirou a graça restritiva, tá? Que ainda existia. Então Faraó ficou entregue na mão de Satanás. Foi isso que Deus fez. Não quer? Então tudo bem. É como Deus fala: você não quer me aceitar? Então eu vou embora. Então Satanás vem tomar conta da pessoa. Tá entendendo? Deus permitiu isso acontecer por escolha dele mesmo, Faraó. É assim que Deus faz ainda hoje, sabia?
Deus respeita o livre-arbítrio das pessoas. A graça divina trabalha no coração do pecador. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 10. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 100 meses. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Até que chega uma hora que Deus fala, basta. Mas se os pecadores continuar pecando voluntariamente e conscientemente, Deus tira a graça restritiva da pessoa. E aí você fica vulnerável na mão de Satanás. Deus vai retirar sua graça restritiva, então os pecadores se tornarão presos, nas presas de Satanás. E será dominado por ele. E vão pecar, sabe contra quem? Contra o Espírito Santo. Que é o pior. A sexta praga, nessa sexta praga aqui, manifestou a derrota também da deusa Ísis, a deusa da medicina, da magia, da sabedoria, bem como a deusa, da guerra, Ísis. Tem pessoas que colocam o nome das filhas de Ísis. Não sabe nem o que significa. Tá? A deusa da guerra, Sekhemete. A deusa da guerra. A deusa da epidemia, Imhotep. Tudo isso tinha lá no Egito. Tá? Todos foram incapazes de proteger, todos foram incapazes de não proteger os seus adoradores. Como que vai poder com Deus? Uns deuses fuleiros desses. Os magos não podiam nem aparecer diante do faraó. Por quê? Não podia com o Criador do céu e da terra, queridos. Queridos, o Senhor permite que nós, colhemos as consequências da nossa própria rejeição voluntária a Deus. Tá? Deus permite que nós colhemos os frutos que plantamos. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, para não pecar contra o Espírito Santo. Porque aí você não tem perdão, queridos. Tá? Que nós confessamos nossos pecados conhecidos e voluntários, pecados acariciados, tá? Cada dia confiando no perdão de Deus. É cada dia, todo dia. Orando e vigiando. Tudo isso é um apelo para mim e para você, que não devemos ser como o Faraó, que recusou o apelo do Espírito Santo, e que Deus nos proteja contra tudo isso. Aleluia, bendito seja nosso Deus, que nos mostra o caminho que devemos andar. Amados, Deus não endureceu o coração de Faraó. Foi ele mesmo que permitiu que isso acontecesse. Então Deus falou, chega. Não quer, então parem. Eu tenho que tirar meu povo daí, de qualquer jeito. E vou tirar de um jeito ou de outro e acabou. E vou mostrar para você quem é Deus agora. Foi ele que recusou. E quando ele recusou, e ficou recusando, que Deus tire a sua graça restritiva de uma pessoa, não precisa ser só de Faraó, aí você fica vulnerável, você fica na mão de Satanás. E aí ele faz o que quer com você, meu querido. Entendeu? Que lição, né? Que lição boa, né? A gente vê as pragas assim, pensa que não tem nada para nós, mas tem sim, tá? Bom, próximo estudo, que nós vamos fazer granizo, gafanhotos e escuridão. Granizo, gafanhoto e escuridão. Vamos continuar no livro de Êxodo, capítulo 9 ainda. Amém? Fique com a paz do Senhor, que Deus tome conta de você, aonde você estiver. Que o amor de Jesus
seja derramado sobre você e sua família. E que Deus nos abençoe e nos dê muita força para vencer o nosso próprio eu, para vencer a nossa teimosia e reconhecer que Deus é Deus, no céu, na terra e não há outro igual. Aleluia. Até amanhã. Fique com a paz do Senhor e nós estamos juntos. Compartilha, dá um like, assine no canal, seja um pregador, em nome de Jesus. Vamos juntos. Tchau, pessoal. Até amanhã.